Paz, amados, mais um estudo do Apocalipse, palavra revelada do Senhor Jesus Cristo a João na ilha de Patmos. E hoje nós estamos entrando no capítulo 16. Eu te convido a abrir a Bíblia, nós vamos estar lendo os versos do capítulo 16, cada versículo, mas antes vamos fazer uma oração? Pai querido, aqui estamos, Senhor. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha sobre a nossa mente, nosso coração, e que o Teu Espírito nos dê conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade, que é justiça, é juízo, é honra. A Tua palavra, que é promessa viva, venha avivar a nossa fé e a certeza da vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Que o Espírito Santo nos ensine nessa hora. Amém? E nós estamos aqui então, irmãos, e nós vamos estar lembrando que o capítulo 15, que foi o anterior, nós vimos com João a visão revelada de Jesus, onde houve um preparo do momento do derramar do juízo de Deus sobre a terra. E hoje, no capítulo 16, nós vamos ver as pragas das 7 taças, que vai do versículo 1 ao 14, que são semelhantes ao das 7 trombetas, que está lá também em Apocalipse de 8 a 11. E também as pragas de Êxodo, que está lá em Êxodo de 7 a 10, no capítulo, Êxodo de 7 a 10, os capítulos vão falar das pragas do Egito, que tem muito a ver com o que está sendo visto aqui por João nessa visão do fim, nessa visão do julgamento final. No entanto, eu queria que você prestasse atenção nisso, que eu anotei, eu enviei para vocês o áudio do pastor Hernandes Dias, e ele narrou, e eu creio que você que está estudando também já ouviu, mas aqui eu gostaria de falar uma coisa importante que ele frisa no áudio, que aqui eu gostaria de falar porque foi frisado também na Bíblia de Estudo, a respeito da diferença entre as pragas das trombetas e a das 7 taças. Porque a das trombetas, ela é limitada a 1/3 da terra. Ela vai atingir céus, ela vai atingir mares, ela vai atingir povos, nações, pessoas com pragas, mas só vai eliminando 1/3 da terra. Já aqui essas últimas pragas das taças que são derramadas da ira de Deus, elas causam a destruição universal. São a resposta de Deus na tentativa final de destruição de Satanás, porque ele precisa eliminar. Satanás está reinando com o seu poder e está num tempo onde a tribulação é a perseguição da besta, a perseguição do anticristo sobre aqueles que são selados, sobre aqueles que creem no Senhor, mas nessa hora a igreja do Senhor já está diante do altar do Senhor, adorando. E aí a ira de Deus, a promessa de Deus que cumpriria sua justiça, ela acontece. Porque a gente quer muito ver a justiça na terra quando existe a mortandade de crianças, quando existe a injustiça sobre idosos, sobre pessoas que são oprimidas, povos. A gente vê e a gente não aceita. E muitos que têm o coração voltado para Deus, às vezes se pergunta, como muitos mártires e muitos fiéis que perseveraram até o fim, mas muitas vezes os profetas mesmo diziam: Senhor, até quando? Os discípulos, até quando? O salmista, até quando? Até quando a gente vai ver o ímpio prosperar e achar que ele pode? Muitas vezes Davi falou isso. E aqui é a resposta final de um Deus que prometeu fazer justiça. Não é uma justiça terrena, onde a gente faz o que acha certo, mas é a justiça certa. Por isso que a igreja não estará mais aqui, porque virá sobre aqueles que se juntaram com a perversidade
de Satanás. Então vai ser o juízo final, onde Satanás está tentando imperar sobre a terra o seu governo e quer levar o máximo de vidas, mas o Senhor virá com a sua justiça. E nessa hora eu te convido a ler o versículo de número 1, que diz assim: ouvi, vindo do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, capítulo 16 de Apocalipse: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Subiu a cólera de Deus, a ira de Deus, e agora ela é derramada sobre toda a terra. Saiu, pois, versículo 2, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta, veja só, e adoradores da sua imagem, a eles sobrevirão úlceras malignas, perniciosas, como aqui está em Êxodo 9:10. Essa é a primeira taça, a primeira praga. Ela afeta o povo diretamente, como foi o caso dos tumores lá no povo egípcio, em Êxodo 9:10-11 e Deuteronômio 28:35, somente sobre os adoradores da besta. Então, os selados não serão atingidos, mas os adoradores da besta, sim, eles serão, e serão exterminados com úlceras, com dores. E ao atingir essa primeira taça, aqueles que foram iludidos pela besta, estará exterminando muita gente. E, ao mesmo tempo, alguns teólogos e alguns estudiosos dizem que não sabemos se literalmente, se será assim cada praga, mas sabemos que o que Deus está dizendo é que não haverá alívio, não haverá tempo de arrependimento, porque esse é o julgamento final, é o fim. E o verso 2 é a segunda taça está no verso 3, perdão. Verso 3 vai dizer assim: o segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, essa segunda praga, ela transforma o mar em morto, né? Em sangue, como em Êxodo 7, do 17 ao 21, vai matando toda a fauna. Aqui mata toda a fauna, sendo maior que a segunda trombeta, em Apocalipse 8:8, porque lá é 1/3, aqui não, é toda a fauna. E a terceira taça está exatamente no verso 4, que diz assim: derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Amados, essa terceira taça, ela é o envenenamento dos rios e das fontes. Então, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que não vai ter mais água potável. A gente está vendo que, como na praga da terceira trombeta, a justiça de Deus para com seus escolhidos se cumpre agora. No verso de 5 a 7, vai estar dizendo assim, então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem derramado a beber, lhes tem dado a beber e são dignos disso. Ouvi do altar que dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os seus juízos. Lembra até aquele cântico, né? Verdadeiros são os teus juízos, se fizeram manifesto. O Senhor vai estar manifestando os seus juízos e respondendo à pergunta de tantas vidas que foram martirizadas pela injustiça sobre a terra, por conta do pecado, por conta das escolhas erradas e de pessoas que preferiram seguir o mal. Nessa hora vão ser exterminados, não tem jeito,
é o juízo final. E aí nós vamos ver o quarto flagelo, que é a quarta taça, que produz calor excessivo do sol. As pessoas reconhecem o julgamento de Deus e mesmo diante de tal julgamento, mantêm a sua atitude de rebeldia e ao invés de glorificá-lo, blasfemaram o seu santo nome. Olha o que diz então 16:8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, amados, a gente não sabe se vai ser exatamente assim, mas o que a gente entende é que Deus está dizendo que no dia do juízo não vai haver escape. E que, mesmo assim, as pessoas sabendo que é juízo de Deus, porque eles vão saber, a palavra vai estar se cumprindo, eles vão saber e vão identificar que há um poder de Deus acontecendo, mas eles não vão se curvar, porque eles optaram pela maldade e vão blasfemar o nome de Deus. Por isso, é como aquela pessoa que é julgada e por ser culpada, ela não se arrepende, então ela é levada ao julgamento final. É um momento triste, mas é um momento preciso e necessário para que se cumpra a palavra de um Deus fiel. Amém? E o verso de número 10 diz assim: derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a sua língua por causa da dor que sentiam. Lembrando Êxodo 10:21. E blasfemaram a Deus novamente do céu, por causa das angústias. Blasfemaram novamente a Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. E parece que é uma coisa interligada à outra sem tempo, uma agonia interligada à outra. Enquanto se sofre de uma coisa, vem outra, e aquela falta de arrependimento vai gerar a justiça da ira de Deus sendo derramada. E aqui vem dizendo nessa quinta taça, que o quinto anjo derrama sobre o trono da besta, provocando essas dores, e novamente essas pessoas não querem saber de adorar a Deus. E há aí um derramar sobre o trono da besta, ou seja, sobre o poder, o império, porque nesse tempo ele vai estar reunindo os seus para imperar e para poder levar a êxito a sua estratégia satânica. Mas Deus é Deus que opera em todo o tempo. E nesse tempo vem o juízo final. E o sexto flagelo, que diz: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Isso é uma profecia de Isaías 11, de 15 a 16, a respeito do rio Eufrates. E o verso 13 vai dizer: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos dos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então, amados, nesse sexto flagelo, que é a sexta taça, olha o que eu anotei aqui. A sexta taça não causa nenhum transtorno direto ao povo, mas ela é preparada para o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Essa praga é semelhante à sexta trombeta, na qual há uma invasão de um exército extremamente grande que leva 1/3 da humanidade. Em Apocalipse 9, de 13 a 19. Aqui afeta o rio Eufrates.
e é uma taça que quebra as barreiras que contém os reinos pagãos. Serão removidas para que todos os reinos que se alinharem à besta possam vir contra o povo de Deus, contra os eleitos de Deus e contra Deus, contra o próprio Deus. É o que está e que vai acontecer em Apocalipse 17, que vamos ver semana que vem. Os inimigos se opondo a Deus. E do versículo 13 ao versículo de número 16, na verdade, ao versículo de número 13, 14, 15, nós lemos aqui que os espíritos imundos, eles são vistos saindo da boca do dragão e da besta e dos falsos profetas, no versículo 13, mostrando a inspiração demoníaca, entende? Os inimigos de Deus, eles vêm para acabar, para dominar o mundo inteiro, só que com esse fim de se juntar para uma peleja no dia da justiça de Deus e no dia do Deus Todo-Poderoso. E em seus escritos, João vai se referir com frequência a esse último dia, como está no verso 14 que nós lemos. Lá, João mesmo, o Evangelho 6,39, João 11,24, o Evangelho de João 12,48, ele vai se referir ao dia do Senhor, ao último dia. A batalha deste grande dia, ela é final, onde todas as forças do mal se reunirão para lutar contra Deus. E aqui, nessa palavra, insere contra Jesus e sua igreja, exortando-nos a vigiar e a estar com nossas vestes brancas. A referência é clara, é referência espiritual, amém? Nós temos que entender o que está lá em Mateus 24, de 42 a 44. A igreja também em Laodiceia, ela é advertida logo no início de Apocalipse 3, ela é advertida a comprar vestes brancas de Cristo para se guardar e não ter nem pobreza nem nudez. Como que você está, igreja? Você está lavado pelo sangue do Cordeiro, porque Ele te comprou com preço de sangue, e Ele é que faz a nossa vestidura ficar branca como a neve, e estarmos aptos para estar na presença dEle, e não sermos julgados nem consumidos no dia da grande luta, no dia do Senhor, estarmos do lado daqueles que são remidos pelo Cordeiro de Deus, amém? Então, amados, o dragão, no verso 16, que nós vamos estar lendo, verso 16, eu nem me lembro se eu li o 15, então eu vou ler o 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado, isso está lá em Mateus 24, de 43 a 44, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. E também o que está lá em 2 Reis 23 a 29 e 2 Crônicas 35, 22, no versículo 16 de Apocalipse 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Amados, o versículo 16, o dragão, a besta e o falso profeta conseguem reunir o mundo num lugar chamado Armagedon. Pode ser literal ou não. Alguns teólogos entendem que o Armagedon, que é difícil a pronúncia, mas que é uma palavra hebraica que tem o significado de Monte Megido. Na verdade, historicamente, o Megido é o cenário de uma grande batalha, de grandes batalhas, situada a cerca de 27 quilômetros a sudeste da atual Haifa, onde Baruque e Débora derrotaram os cananeus, lá no Megido, lá em Juízes 5:19, e também onde o rei Acasias foi morto por Jeú,
Então, na verdade, é um lugar que pode ter uma referência simbólica de um lugar de vitória. Não precisa ser preciso o lugar, mas se espera, muitos teólogos esperam que aconteça mesmo no Monte Megido, nesse lugar onde houve tantas lutas e vitórias estabelecidas do juízo final de Deus para o livramento do seu povo, e agora será no fim. Literalmente falando, o local, uma planície localizada entre a Galileia e o mar Mediterrâneo. A Margedon provavelmente significa esse lugar, mas o lugar de batalha final. Poderosos serão aniquilados pelo poder do reino de Deus. Amém? E do 16 ao 21 é a 7ª taça, que eu te convido a lê-la, né? Eu acho que eu pulei também o 14. Não pulei não. Na verdade não. Agora que eu vou estar falando, e você pode estar lendo comigo, a partir o 7º flagelo. E então está dizendo assim: então derramou o último anjo a sua taça. É o 7º flagelo. A última taça, pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Oh, meu Deus, aleluia. Versículo de número 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, parecido com o de Apocalipse 8:5, 11, 13, 19 e 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram nas cidades, as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho, do furor, da sua ira, que está lá profetizado em Isaías 51:17. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, pedras, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande, como Êxodo 9:23. Amém? E essa palavra, amados, eu te convido a refletir. A 7ª taça, ela derrama o julgamento sobre a Babilônia, a capital do império da besta. O pronunciamento de Deus, dito a grande voz, que lá no versículo 17 do 16 diz, capítulo 16, 16, e depois o capítulo 16, 17, vai dizer: feito está. Esse é o poder da glória de Deus. Indica uma ação concluída. Feito está. Não tem mais o que fazer. Feito está. O pronunciamento é o manifestar da glória plena de Deus, do cumprimento total da sua promessa. E ao mesmo tempo, aqui segue a Babilônia, ela é devastada por um grande terremoto. A cidade desmorona, dividindo em 3 partes, simbolizando a ruína do poder satânico, que em Apocalipse 11:13 também acontece, mas aqui acredita-se que é uma destruição total. Por quê? Porque 1 talento é cerca de mais ou menos, alguns dizem 35 quilos, 45 quilos, mas é uma pedra enorme, imagina, caindo sobre a humanidade. E nessa sequência de dores, a gente percebe que mesmo no meio das dores, não é a dor que traz a conversão e o arrependimento,
porque mesmo assim os homens, sabendo do poder de Deus, não se convertem e blasfemam. Então, amados, para concluir, eu queria dizer para vocês que mesmo com essas imagens terríveis, vemos que a graça de Deus está nelas. Os poderosos atos do julgamento de Deus são agregados a um chamado ao arrependimento durante todo o Apocalipse. No entanto, é como o coração do homem é endurecido, como o coração de Faraó. Torna-se pessoas de coração tão duro que mesmo quando o poder de Deus está pleno e completo, mesmo assim, eles não se arrependem e continuam desprezando, continuam blasfemando contra Deus. Os sofrimentos da vida podem tentar nos irar e podem tentar nos fazer petrificar, mas eu te convido a proteger teu coração com a graça de Deus, com esse tempo de hoje, o tempo da misericórdia, porque nós não podemos evitar a dor, mas nós podemos passar por ela, como Estevão, que foi apedrejado, como os mártires que puderam ver os céus abertos e que no tempo da tribulação serão decapitados, mas saberão que estão servindo a um Deus vivo, a um Deus fiel, porque o Senhor não nos abandona. E sabemos que Ele nos chama ao conserto. Então que esse tempo possamos ter corações sensíveis à voz de Deus. Não tenha medo, porque aquele que ouve a voz do Espírito e obedece hoje se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Espírito Santo leva tua oração ao Pai. Quero orar pela sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te dê a vitória final, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.